Mateus 5, versículo 8, nós vamos retomar então as mensagens aí baseadas no Sermão da Montanha. Os irmãos teve aí 2 finais de semana de folga, né, abençoados aí de mim, né? Nosso irmão Fernando trouxe uma palavra muito boa no domingo retrasado, e no domingo passado o Fábio, né? Às vezes o irmão fala assim: ô pastor, você bate na pregação, então dei 2 domingos de folga para os irmãos, mas parece que foi folga entre aspas, eu ouvi falar aí, né? Que os irmãos vieram firme também, né, Vinícius? Os irmãos veio firme na palavra. É assim que tem que ser, irmãos. Se a palavra de Deus tem que transformar o nosso coração. E louvado seja Deus por isso. Hoje a gente pela manhã estava em reunião do conselho, né, conversando com alguns irmãos que vão ser recebidos e batizados no próximo domingo, né? E até o Olinto fez uma colocação muito interessante ali para os irmãos, né? Se um pastor estiver pregando a palavra e a palavra for dura, você vai continuar na igreja ou você vai embora? Você não vai gostar da palavra, né? E às vezes tem isso, irmãos, às vezes a gente não suporta as sagradas escrituras, né? E assim, infelizmente, Olinto, isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo diz lá, se não me engano, para Timóteo, que ia chegar um tempo que as pessoas iam procurar os seus próprios mestres, né? Que agradam o seu coração, com aquelas mensagens que afagam o nosso ego, né? Então a gente já vive um tempo assim, irmãos. Mas o que transforma mesmo a nossa vida é as escrituras, irmãos. É a palavra de Deus pregada na sua verdade, é isso que vai transformar. O ego, ele pode até satisfazer um pouquinho, mas é igual a bexiga que o Fábio trouxe hoje na classe lá, né, Fábio? Se tiver um negocinho, fura ela, murcha ela, é vazia por dentro. Agora, as escrituras não. Jesus diz lá no Sermão da Montanha, lá no final, no capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado um sábio que firmou a sua casa sobre uma rocha, sobre algo firme, consistente. E aquele que escuta, mas não pratica, ou seja, aquele que não gosta, aquele que não leva em consideração, a Bíblia vai chamar, ou melhor dizendo, Jesus vai chamar de tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, os rios transbordaram, o vento veio forte, e o texto fala assim: grande foi a ruína, porque não tinha base sólida. Então, irmãos, o que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. Então, que os nossos corações estejam abertos para a palavra, para o ensino da palavra, né? Eu aconselho você, assim, estar com a sua Bíblia, fazer anotações, estudar depois em casa, sabe? Se você ficar com dúvida, tire a sua dúvida. A gente tem irmãos aqui abençoados, irmãos biblistas aqui na igreja, que pode tirar a sua dúvida. Então você pode fazer isso. O importante é você absorver a palavra no seu coração, que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então hoje a gente vai pensar aí nesse versículo 8, meditar nele. Então tá aí, tem na tela ali para os irmãos, mas se você tiver com a sua Bíblia, eu aconselho você a ficar com a sua Bíblia, trazer uma caneta, fazer riscos, né? A minha Bíblia aqui, irmão, é tudo riscado, ó. Tá aqui as minhas anotações, aquilo que eu acho que é importante ressaltar, né? Um dia eu esqueci minha Bíblia lá na Nova Canaã, lá foi um Deus nos acuda, porque minhas anotações, né? Fiquei numa ciumeira que essa Bíblia, até consegui essa Bíblia de volta. Então, anote, traz um papel. Se você não gosta de riscar sua Bíblia, risca um papel, né? Se você for usar o celular para fazer anotação e não cair na tentação, né, do Zap Zap, né, do gol da rodada, né, do Brasileirão, do Paulista, pode anotar no celular, né? Então, assim, use o celular para fazer anotação, para que possa fazer sentido para a sua vida. Amém, queridos? Então está aí o versículo 8 que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes ou bem-aventurados são os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que a Tua palavra seja, ó Deus, esse instrumento de faxina em nosso coração, de limpar o nosso coração, de melhorar a nossa vida, para que a gente possa enxergar o Senhor na nossa história. Somente as Escrituras, ó Deus, mediada pela ação do Espírito, pode fazer isso, produzir essa vida nova em cada um de nós. Oramos, ó Deus, para que o meditar das Escrituras, ó Deus, seja profícuo, seja profundo, seja algo que mexa conosco, transforme o nosso coração, dilate a nossa alma, ao ponto, ó Deus, de não sermos mais a mesma pessoa ao ouvir e praticar a Tua palavra. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra não volte vazia nessa noite, mas que ela encontre corações abertos como terra boa, para que a boa semente caia e gere frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu vou introduzir então aqui, irmãos, a minha fala, esse sermão, com uma frase aí do pensador cristão, um dos maiores pensadores cristãos do século passado, que C.S. Lewis. Ele diz assim: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Então, o que ele está dizendo? Eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas que eu estou vendo o sol lá, mas porque por meio da luz que sai do sol eu vejo tudo mais. Então, por exemplo, tem lugares que a gente está na cidade que você não consegue ver o nascer do sol, mas você enxerga que está de dia. Por quê? Porque a luz solar está iluminando. Então você sabe que amanheceu ainda que você não viu o nascer do sol. Mas a luz que bate sobre a terra, clareando, a gente percebe, realmente o sol nasceu. Realmente existe sol. E C.S. Lewis, ele vai fazer essa comparação com a sua fé no cristianismo. Então ele está dizendo assim: eu creio no cristianismo assim como vejo o sol. Então o que ele está dizendo em outras palavras? Ainda que eu não veja Jesus face a face, eu creio nesse cristianismo porque através da minha fé, através da minha crença, eu consigo enxergar outras coisas. Eu passo a enxergar a vida à luz do cristianismo. Então o que C.S. Lewis está dizendo é: a minha fé em Deus, uma fé verdadeira em Jesus, me faz enxergar a vida diferente, onde Deus ilumina. E o versículo aqui, começando pelo final hoje, fala que os puros, os limpos de coração, são esses que verão a Deus. Ou seja, de que forma eu vejo a Deus? Como faço para ver Deus? Como Deus se apresenta para mim? Mediante a fé. Mediante um coração puro, eu consigo enxergar a Deus. Muitas pessoas não conseguem entender esse conceito, irmãos. Tem pessoas que acham que ver a Deus é só se Deus aparecer mesmo, assim, de forma angelical, ou na pessoa de Jesus, uma teofania, né? Numa manifestação física. Então agora eu vejo a Deus. Um dia nós veremos Deus através de Cristo, uma pessoa física, materializada. Mas é possível enxergar a Deus nessa jornada de vida, nessa jornada de fé que temos. Assim como a gente enxerga o que o sol ilumina e a gente percebe que o sol está lá, é possível experimentar de Deus, enxergar Deus no nosso dia a dia. E Jesus está ensinando aqui, como é que eu faço para ver? Um coração limpo, um coração puro. E aí, irmãos, é tão triste quando a gente passa pela vida, e a gente vive uma vida até religiosa, mas não vê a Deus. Eu penso assim que é uma vida tão banal, tão insignificante. A gente viveu uma vida assim de igreja, de prestação de culto, de um monte de coisa, mas a gente não vê beleza de Deus. Porque uma pessoa que vê Deus, vê a beleza de Deus, a vida é transformada. Todas as outras coisas passam a ter sentido. E aí eu conto um testemunho dessa semana que aconteceu comigo, que vai exemplificar um pouco desse conceito de ver a Deus, para a gente entrar aqui em alguns aspectos. Essa semana eu fui visitar um bebê de 5 meses, o Luiz Felipe, lá na Unimed, no hospital, cuja a mãe está lá com ele, já numa internação ali já há alguns dias, 10, 15 dias, né? Inclusive a nossa irmã Cida depois colocou no grupo das irmãs de oração, né? São pessoal lá de Americana. E essa mãe teve esse bebê, e esse bebê nasceu com síndrome de Down. Então, desde a gestação, já estava acompanhando, já sabia. E um dos efeitos da síndrome poderia ser algumas questões cardíacas. E esse bebê nasceu com um problema seríssimo de coração. E aí passou 5 meses, ele nasceu, os médicos olharam para aquela gestação e falaram assim, ó, pode ser que no nascimento ele vai já vir a óbito. Já foi dando a realidade para aquela mãe. É muito difícil, né, ter vida nessas circunstâncias. Mas enfim, Deus operou o primeiro milagre, o menino nasceu, né, prematuro, sim, com 1,5 kg, foi amamentado, ficou na UTI neonatal, foi se recuperando, a mãe foi cuidando, e viveu ali 5 meses com a mãe. De repente, a mãe começou a perceber um cansaço nesse bebê. Uma fadiga, levou no hospital, foi fazendo os exames para ver se era uma coisa de um resfriado, uma gripe, uma questão pulmonar. Foi identificar que era questão cardíaca que veio à tona novamente. O pessoal de Americana, no hospital um pouco mais limitado, falou assim, você precisa dos melhores. Aqui nós não vamos ter condição de tratar. E se esse menino não ir para os melhores, ele vai morrer. E os melhores estão lá.
na pediatria, na UTI de Ribeirão Preto, na Unimed. Lá estão os melhores aqui da região e nós vamos encaminhar esse menino para lá. E aí ela veio para uma primeira consulta com esse menino. Quando chegou na consulta, os médicos não precisa já internar o menino agora. E ela, uma mãe já preparada, precavida, já estava trazendo todas as coisas, que ela sabia do risco. E esse menino foi submetido à primeira cirurgia de coração. E eu vi o menininho com o peitinho costurado, bebezinho, de 5 anos. O coração desse menino é retirado do dentro do seu corpo para poder fazer esse procedimento cirúrgico. Uma cirurgia longa, um médico muito cansado, e nessa cirurgia o médico disse para aquela mãe: tudo que a gente podia fazer, segundo a ciência, a medicina, nós fizemos. E ele usou a seguinte expressão: agora é ele Deus. E deu essa palavra para a mãe: vamos esperar. Quando foi fechando, terminando o procedimento ali, o tecido do coração rompeu, porque estava muito fraco, muito fino. Precisou abrir novamente, fazer uma nova cirurgia de coração. O médico inicia essa cirurgia por volta da 1 da tarde, vai terminar ali provavelmente à noite. Essa mãe da 1 até as 10 da noite não tinha notícia do seu filho, submetido a uma segunda cirurgia de coração. E novamente o médico disse, o médico exausto, cansado, falou assim: eu desgastei tudo que eu tinha, que eu aprendi em favor desse menino, mas eu não posso garantir nada. Como eu disse para você na primeira cirurgia, agora é ele e Deus. E essa mãe guardou essa palavra com muita angústia no seu coração: agora é ele Deus, agora é ele Deus. E essa mãe crente, perseverante, e aquele menino ali na UTI, cheio de máquinas, cheio de fio atravessando o seu corpo, ali no estado ali, né, entubado, sem perspectiva, vai se recuperando o coração, dá um problema pulmonar, tem que colocar um dreno, fura esse menino novamente. E o médico disse: mãe, vai se preparando, porque o que a gente pode fazer aqui, né, nós somos considerados os melhores, a gente tem colocado tudo que a gente tem a favor desse menino, mas a situação dele é muito grave. É só ele Deus. É só ele Deus. Resumindo a história, irmãos, eu fui sexta-feira à tarde lá visitar. Quando eu chego lá, esse menino está apenas com oxigênio já, no finalzinho, sem todo o maquinário, sem toda aquela fiação. O menino foi respondendo à cirurgia, o tratamento. O menino mamou no peito da sua mãe. E quando eu estava conversando com essa mãe, e a mãe falando, e o médico disse: pastor, agora é ele Deus. Aquele menino abre os olhos e sorri para nós. Eu olhei para aquilo, irmãos, e falei assim: eu vejo Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu ainda estou aqui. Eu vi Deus naquele sorriso daquele menino, Luiz Felipe, de 5 anos. Quando eu e a mãe conversavam, e a mãe dizia: o médico disse, oh Deus, é como se Deus naquele sorriso dissesse para nós. O médico disse que era eu e ele? Pois bem, eu continuo aqui. Eu voltei para minha casa, vim pela pista, meditando sobre essas coisas e orando. E eu fiz uma oração com Deus, falei: Deus, não deixa eu perder essa visibilidade do Senhor. Nunca deixa eu perder a percepção de que o Senhor está presente. Que eu continue vendo o Senhor na beleza da vida, que eu continue enxergando o Senhor dentro do hospital, no UTI, que eu continue enxergando o Senhor no meu relacionamento com as minhas filhas, que eu continue enxergando o Senhor no meu relacionamento com a minha esposa, que eu continue enxergando o Senhor no meu relacionamento com os irmãos, com a vida. Não deixa eu perder a percepção de enxergar o Senhor, não deixa eu me tornar um pastor religioso, litúrgico, frio, que apenas cumpre uma cartilha, segue um manual de regras, mas não tem experiência com Deus vivo. Não permita, Senhor, que eu fique cego para Ti, que eu continue vendo o Senhor nas UTIs da vida, que eu continue vendo o Senhor nos velórios da vida, que eu continue vendo o Senhor através das Escrituras. Aí Jesus diz para mim, em Mateus capítulo 5, versículo 8, feliz é os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Mantenha o seu coração limpo, que você vai me enxergar em todo o tempo. E aí eu vou dizer um negócio, irmãos, quando a gente vê Deus, aí a vida passa a ter sentido. E quem vê Deus, irmãos, vê Deus em tudo. O Einstein, cientista famoso, inteligentíssimo, dizia, né, que a vida só tem 2 formas de você enxergar ela.
Ou você enxerga que tudo é um milagre, ou nada é um milagre. Ou você acredita que a existência humana, as relações humanas, está regada pela divindade, pela manifestação de Deus, não como um panteísmo, que Deus está na árvore, Deus está na natureza, não. Mas Deus está presente na vida humana, na sua imagem e semelhança, nas relações o tempo todo, dizendo para nós, eu ainda estou aqui. Mas por que a igreja não consegue experimentar disso? Por que a igreja vive muitas vezes uma religiosidade fria, vazia, enfadonha, cansativa, penosa? Sabe por quê? Porque não enxerga Deus na vida. É um Deus distante, é o Deus dos pais, é um Deus antigo, é um Deus antiquado, é um Deus litúrgico. Mas não consegue enxergar Deus na existência humana, na beleza da vida, nos relacionamentos. Até mesmo nas escassez, nas lutas que passamos, vendo Deus, a manifestação de Deus, a provisão de Deus. E quando a pessoa não enxerga Deus, ela se torna um murmurador. Alguém cansado, aquele sujeito que fala assim, ai, hoje é domingo, tem que ir na igreja. Ô irmão, sabe por que você tem que ir? Porque não vê Deus. Quem não vê Deus, tem que ir, tem que ofertar, tem que não sei o quê, tem que ajudar. Sabe por que é assim? Porque não vê Deus. Porque quem vê Deus, irmão, está participando da maior aventura da existência humana. O Cristo encarnado continua presente, o que ele disse em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que a profecia dizia no seu nascimento, ele é Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está presente. Acredite ou não, ele está aqui nesse exato momento. E digo mais, fazendo uma leitura completa do meu coração e do seu. Crendo ou não, acreditando ou não. Mas a nossa vida vai passar a ter sentido quando a gente consegue enxergar Ele. Aquele sorriso do Luiz Felipe. Naquela UTI, a mãe tirou assim a cobertura e eu vi os pontos. Aquele menino sorriu tão gostoso. Eu vi no sorriso, no olhar daquele menino, Deus dizendo, eu continuo aqui. É como se Deus dissesse para mim e para aquela mãe, eu adoro quando os médicos dizem assim, agora é você e Deus, deixa comigo. Eu adoro quando alguém lança sobre mim a sua confiança. Eu adoro quando alguém deposita todo o seu coração sobre mim, é aí que eu entro. Mas enquanto o mundo vive dividido, de ânimo dobre, com o coração materialista, um coração enraizado nas coisas desse mundo, eu não tenho acesso a esse coração. Eu passo do lado desse sujeito e ele não me enxerga. Eu sou invisível para ele. Ele fica ali apegado numa fezinha, menorzinha ainda que o grão de mostarda, mas é uma fezinha do amigo dele, do tio dele, do pai dele, mas ele mesmo não tem fé. E aí Jesus diz, para ver a Deus, tem que ser limpo de coração. E aí, queridos, como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço, Senhor? Para que os meus olhos possam enxergar como de Paulo um dia enxergou no caminho de Damasco. Em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa entender que isso é resultado de uma obra e uma ação do Espírito Santo na vida da gente. Tem a ver com o relacionamento com o Espírito Santo. E aqui cabe uma crítica a nós presbiterianos. O povinho que tem medo do Espírito Santo. O povinho que morre de medo da manifestação do Espírito. Como se o Espírito Santo fosse alguém invasivo, fosse alguém que está o tempo todo procurando um sujeito para fazer ele passar vergonha. Então eu vou ficar de... Não, fala disso aí não. Se alguém começar a orar de uma forma mais fervorosa, tem irmão que treme na base. Está pentecostal demais. Isso não é nós, Bela Jerusalém. Isso historicamente. A igreja presbiteriana nesse país tem medo do Espírito Santo. Tem medo do poder de Deus. Porque talvez muitas pessoas usou desse nome de forma ruim. A gente acredita que toda manifestação, toda operação do Espírito é ruim. E vai rejeitando qualquer tipo de experiência. A gente vê pais hoje que são muito crentes, servem de Deus, mas não tem coragem de colocar a mão na cabeça de um filho, de orar pelo filho.
Falta ousadia. Sabe por que falta ousadia? Falta relacionamento com o Espírito. A gente vê pessoas pisando em ovos para falar a palavra de Jesus, porque falta ousadia do Espírito. E aí, irmãos, sem a realidade do Espírito Santo dentro de nós, não vê Deus, vê religião. Se torna um crente carnal, materialista, frio, seco, indiferente às coisas de Deus. Mas alguém que tem um relacionamento com o Espírito Santo, alguém que se alimenta do Espírito Santo, alguém, como diz no conselho de Paulo, eu não me embriago com vinho, mas enchei-vos do Espírito, eu busco a presença do Espírito Santo. Esse, irmãos, vai ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso, e vai começar a enxergar Deus em todo o tempo. Ele sai do culto, ele está vendo Deus, ele vê Deus em tudo. Por que ele vê Deus em tudo? Porque o Espírito Santo está nele, Deus está nele, está regulando o olhar dele para a vida. É uma obra do Espírito. Ser puro de coração não está falando de uma moralidade ética. Não, eu vou seguir um conjunto de regras éticas e vou conseguir ver. Não vê. Eu conheço muita gente que é muito melhor que nós, moralmente, eticamente. Mas eles não enxergam a Deus, porque é obra do Espírito Santo. Ser puro de coração não é você olhar agora e falar assim, eu acho que eu não estou vendo a Deus, porque eu estou vendo o resultado do jogo agora, na hora do culto. Então acho que Deus, então eu não gosto disso, viu, fulano de tal. Então eu vou parar agora. Aí eu vou ver Deus. Eu não vejo a Deus, é porque hoje de manhã eu acordei e não orei. Não tem a ver, irmãos, com um conjunto de coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o quanto a gente ama a Deus e busca a presença do Espírito Santo dentro de nós. Deus não está interessado num soldadinho de chumbo que fica assim, senhor, fiz a devocional, o senhor viu? O que o senhor achou? Você viu que eu cumprimentei os irmãos hoje? Isso é religião que precisa disso, irmãos. Deus está atrás de um coração que está o tempo todo com Ele. Essa obra do Espírito Santo é o que faz a gente enxergar a beleza de Deus na vida. É o que faz, às vezes, a gente olhar para uma obra artística e conseguir enxergar Deus numa pintura, numa arquitetura, no cinema, na música. Eu oro para Deus não deixar eu perder isso, irmãos. Porque quando eu vou assistir um filme, eu falo, Deus, mostra a beleza do Senhor aqui. Quando eu vou ouvir uma música, Deus, me revela algo novo do Senhor nessa música. E é para te escandalizar, você que é crentão, você vai ficar chateado. Irmão. Esses dias eu estava fazendo minha caminhada matinal, orando a Deus. E eu tenho as músicas lá, deixo no aleatório, lá no aplicativo. Começou a tocar o Trem das 7 do Raul Seixas, irmão. Trem da Sé do Raul. E eu caminhando, ouvindo o Raul. Olha o trem, vem chegando. Ô, irmão, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. E ele falou assim, o trem está chegando, está vindo nas nuvens. E só aqueles que sabem do trem, que vai entrar no trem. E esse trem é o Trem das 7. Aí daqui a pouco ele começou a falar de trombeta no final da música. Que vai ter gente que vai chorar, mas vai ter gente que vai sorrir. Que o céu vai ser estrondoso com a chegada desse trem. E no final da música ele diz, lá vem Deus no céu. E a música termina, amém. O Raul, irmão, pinguço, esotérico, que muitas pessoas já chancelou o passaporte dele no inferno. Irmão, mas eu estou doido para encontrar ele lá no céu. Eu creio, irmão. O que eu estou dizendo para você? Quando o Espírito Santo está dentro de você, não é as coisas que contaminam que está lá fora, mas é o que sai daqui de dentro. Tem gente que cantando louvor aqui vai estar envenenado, vai estar diabólico, vai estar maligno, porque não tem a ver com as coisas de fora, mas tem a ver como está o seu coração. Se não há Espírito Santo, não há presença de Deus, tudo é impuro. Agora, quando há Deus, irmãos, Deus pode pegar o velho cantor baiano, que um dia cantou que o rock era do diabo, e falar que um dia o trem vai chegar. E aqueles que sabem do trem, vai entrar nesse trem e vai sorrir. E as trombetas vão tocar. Quando a gente está no Espírito Santo, a gente consegue enxergar Deus na cultura, na natureza da vida, no dia a dia, no transporte público de segunda a sexta, no ambiente hospitalar, numa gentileza, num olhar. Porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então, queridos,
Quer ver Deus? Busque a presença do Espírito Santo. Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim: se você se achegar a mim, Deus fala, Deus vai se achegar a vós outros. Então purificai o que? O coração pecador. Você que é de ânimo dobre, ou seja, me busque. Se você me buscar minha presença, eu vou me revelar a você. Irmãos, a coisa que Deus mais quer é se revelar a cada um de nós. Deus não olha para nós e fala assim: ah, tá bom, olha lá o irmãozinho, tá aí no culto, tá bom. Tá lendo a devocional, tá bom. Não, irmãos, Deus quer se revelar a você. Deus quer ser o Senhor da sua história, do seu coração, da sua vida. Ele quer que você saia do culto, não com aquele sentimento de domingo, de fantástico, que sobe as letrinhas. Ah, agora a depressão vem, vai começar a segunda-feira brava. Não, você sai daqui vibrante, porque você vai viver mais um dia na presença de Deus, que é segunda-feira. Tudo é oportunidade, é uma aventura, é uma missão com Deus. É o trem das 7, irmão, que está passando. E você entra nele e vai vivendo com Deus. Dia após dia, é gente que não deposita a expectativa da vida no culto, mas já está cultuando a Deus de segunda a segunda. Presença do Espírito Santo. Gente que se achega a Deus, Deus se achega a nós. E se a gente purificar o nosso coração, lindo, a gente vai experimentar dessa presença de Deus, dessa dádiva de Deus, em todo o tempo. Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende acerca da pureza de coração. Se eu e você queremos ver a Deus, se essa for a nossa vontade, primeiro, a gente entende que é um relacionamento com o Espírito Santo. Segundo, é ter um coração tratável. Ter um coração tratável. Tem gente que não permite o seu coração ser tratado. Eu fico pensando se Luiz Felipe tivesse autonomia e fosse um incrédulo, um bebê. Falar assim: não, doutor, você não vai mexer no meu coração, não. Você não vai fazer cirurgia no meu coração, não. E você sabia que tem crente assim? Não, Deus, você não vai mexer no meu coração, não. Você não vai desconstruir meu coração, não. Você não vai tratar meu coração, não, porque eu já tenho essas convicções e eu estou bem nelas. Só vai ver Deus, irmãos, quem tem um coração tratável. Quem permite algo novo de Deus visitar a sua estrutura mental, emocional, espiritual. A fonte do seu ser. E como é gostoso, irmão, ser desconstruído por Deus, para Deus fazer de novo. É você acordar de manhã e falar assim: Deus, desconstrói, faz algo novo e bom e fresco nessa manhã na minha vida. É o coração aberto, tratável para as escrituras, para o tratamento de Deus, para os desertos de Deus. Alguém que entende que a gente precisa disso, que o nosso coração a qualquer momento pode parar. Então Deus, trate a minha alma. Por mais que as minhas convicções são corretas aos meus olhos, mas faz algo novo na minha vida. Transforma o meu coração, como diz a oração do profeta. Tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Irmão, tem gente que não vê a Deus porque está aqui agarradinho com o seu coraçãozinho. Não, a minha convicção não muda. Ah, irmão, deixa Deus tratar o seu coração, querido. Deixa Deus desconstruir a sua vida para Ele fazer algo novo. Às vezes, irmão, tem casamento que a coisa fica assim, ó, truncada. Sabe por que não vai? Por causa de orgulho. Fica ali, ó. Não deixa Deus tratar o coração. Tem gente, irmão, que fica bebezinho na fé. Tá com 50 anos de igreja, é bebezinho na fé. É aqueles bebezinhos que você tem que ficar, ai, ai, cafunézinho, ai, eu gosto do carinho, o pastor não me cumprimentou hoje, ai, tô chateadinho. Ah, não fez o negócio, orou com todo mundo e em mim não pôs a mão. Ah, é os bebezinhos da fé, irmão. Quando é um adolescente, quando é uma pessoa que está chegando agora, tem um mês de igreja, tudo bem, irmão. Mas sabe que esses bebezinhos da fé, eles ficam bebê para sempre? Tem um filme antigo, André, que chama tem Querido, Encolhi as Crianças, e tem Cresci, Estiquei o Bebê. Você já assistiu com as crianças, o bebezinho lá, ele, sei lá, a máquina lá pega nele lá, ele vira um bebezão gigante andando na cidade. Aí tem uma guitarra lá em Las Vegas, não sei lá onde que é, lá um negócio, ele pega a guitarra, começa... Aquele bebezão gigante. Tem aqueles crentão, irmão, 50 anos de igreja, bebezão. Ninguém me ama, não falou comigo, eu quero um docinho de Deus hoje, quero um afaguinho de Deus hoje. Sabe o que é isso aí, irmão? Gente que não deixa Deus tratar o coração. Gente que não quer crescer, amadurecer. Gente que fica de biquinho o tempo todo. É bebezão.
Agora, se eu e você queremos ver a Deus, é um processo de amadurecimento, é um processo de tratamento no coração, irmão. Deixa eu contar um negócio para você aqui. Nós estamos aqui, umas 100 e poucas pessoas aqui dentro desse salão. Você que está se sentindo com problema, deixa eu falar, todo mundo aqui tem problema. Você não é exclusivo, irmão. O seu problema não é maior que do outro, é diferente. E vou dizer mais, quem vai chegar nessa igreja, quem já passou por essa igreja, e a igreja é universal, a igreja católica, no sentido universal de todos os crentes espalhados pela face da terra, tem problemas. Só que tem gente que fala assim, não, eu fui bebê e tive infância, mas agora eu quero crescer, eu quero ver uma vida diferente com Deus, eu não quero mais o Deusinho, Papai Noel, que todo final de ano tem que trazer meu presentinho, a minha promessinha, não, agora eu quero viver a vida com Deus, eu quero andar numa aventura com Deus, eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser resposta de Deus para o mundo. É a oração de Francisco de Assis, aonde tiver guerra, que eu seja a paz, aonde que tiver o aflito, a dor, que eu seja o consolo. Oração do homem maduro, não é do bebezinho da fé, mas não, eu não deixo Deus tratar meu coração, eu fico bebezinho para sempre. Ô irmão, eu não tenho nada contra, mas eu respeito quem é novo na fé. Quem é antigo, irmão, precisa crescer, querido, precisa tratar o coração, precisa ser confrontado pelas escrituras, e eu vou dizer para você, vai ter noites amargas, vai ter choro, Deus vai tratar e falar assim, está doendo, não gosto disso, e é assim mesmo, irmão. Desconstrói coisas. É duro quando Deus fala assim, meu amigo, esse problema é seu, cara. Você que fez errado, irmão. Você que toma atitude errada. É duro, irmão, ouvir isso de Deus, mas isso é tratamento. É um coração tratável para que a gente possa ver Deus. Mas gente fala assim, não, aqui não toca. Aqui não muda. O meu jeito de viver é esse. Irmão, você vai ficar aqui tranquilo. Na igreja, nós vamos amar, vamos cuidar. Mas você vai ser o bebezão do filme. Vai todo mundo avançar. Nós vamos batizar a gente domingo. O irmão vai batizar, a irmã vai batizar, o João, neto do João Batista, vai batizar, filho da Angélica vai batizar. E daqui uns anos o João passa você na maturidade cristã. Aquele bebê passa você, e você ainda ficou aí, ó. Porque não deixou Deus tratar o seu coração. Não foi para o amadurecimento da vida. É aquele pai de família que a mãe dele sustentou ele a vida inteira. Aí ele quer casar, porque quer viver um romance. Eu vou viver um romance, noites de amor, eu quero casar. Aí ele vai casar, ele acha que não precisa pagar aluguel. Ele fica chateado, tem que pagar conta de luz, conta de energia. Eu lembro, irmão, quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui pagar meu primeiro aluguel, R$900 de cara. Ganhava 1.300. Foi tudo meu salário de aluguel, vida real, irmão. Os boletos chegam, cara. Mamãe, dá para pagar minha continha esse mês? A gente tem essa crise hoje. Não quer amadurecer, não quer tratar, quer viver o bebezão da mamãe para sempre. E olha que eu fui, irmão, alguém que foi bebezão da mamãe. Que casou aos 22, 23 anos. Primeira janta, cheguei do trabalho, já que fez a janta. Sentei na mesa, ela pôs a comida no prato dela e começou a comer, e eu olhei, e eu aqui? Era o seu o quê? Não. Ela pegou o meme do velhinho que eu pôs. O quê? Vai e pega, malandro. É um bebezão. Ah, mas lá a minha mãe sempre colocou a comidinha para mim no prato. Mas eu não sou sua mãe, sou sua esposa, então você põe a comida no prato. E não pôs não, irmão. O bebezão, como diz o Raul, há 10 mil anos atrás, ficou indignado. Como é que pode? Agora o bebezão, Fernando, é o bebezão que põe na mesa e serve. É o bebezão que está crescendo, que acorda primeiro que todo mundo em casa e faz o café, põe na mesa para todo mundo comer. Não está esperando ninguém fazer nada por mim, não. Sabe por quê, irmão? Que meu coração precisa ser confrontado. A minha esposa precisa olhar para mim e falar, aqui não, malandro, você precisa crescer. Eu faço comida desde os 9 anos em casa. Minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos. Eu estou cuidando da casa, faço faxina, limpo a casa. Você acha que eu vou cuidar de marmanjo? Bora, cara! Deixa Deus tratar seu coração. Não sei se está assistindo, que ela chegou agora do trabalho, tomara que não. Mas tem um irmão que eu gosto de ser um bebezinho ainda, assim. Viu, Luiz? Quando você ficar doente, irmão, você pega aquela gripinha. Ah, sopinha.
Eu estou terminando essa parte aqui. Se eu fiquei ruim lá, irmão, comi. A gente vai ficando mais velho, o organismo da gente muda, não dá para comer porcaria. Fiquei comendo o Nels, sabe? Pizza lá, Nels, deu problema. Me senti um potinho de trigo no dia seguinte, assim, ó. Mal, tem que comer comida e salada agora, não tem jeito, irmão, tem que comer. Senão a saúde não vai. Aí falei pra Jaque, quero um chá. Fez chá não, irmão. Você não vai fazer chá? Ah, quer chazinho, Mateus. Para aliviar a barriguinha, para dormir quietinho. Ah, irmão, deixa Deus tratar o seu coração. Talvez você está querendo chazinho, cafunézinho. E aí você não vai ver Deus nunca. Você vai ser um bebezão que vai ficar contando a experiência dos outros, mas não vai ter a sua experiência com Deus. Pureza de coração não tem a ver com o conjunto de regras que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o tratamento de Deus no seu coração. É Deus colocar aspiradorzão de pó lá e ó, limpar você, cara. Obra do Espírito Santo de Deus, tratamento de Deus. E para finalizar, irmãos, é ter um coração inteiro para Deus. A ideia aqui do texto, o que Jesus está dizendo, lendo a aplicação dos comentaristas, Martin Lloyd Jones, pregador inglês, ele vai dizer que ser puro de coração tem a ver de ter um coração inteiro para Deus, não um coração dividido. Não é alguém de ânimo dobre, como diz Tiago, mas é alguém que é inteiro para Deus. É como a gente leu no Provérbios 3, alguém que honra a Deus com as suas primícias. É alguém que é integral em Deus. Então o que é ter pureza de coração? É sua vida ser centrada em Deus. É tudo que você tem, tudo que você tem a ver com Deus. Deus é em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. É ser inteiro. A gente vive num mundo de repartições. Essa parte é de Deus, essa parte é disso, as caixinhas. É a caixinha do lazer, é a caixinha do culto, é a caixinha do ministério, é a caixinha do trabalho, a caixinha disso. Não, irmãos, Deus tem que estar em tudo. Coração puro, minha vida inteira está nas mãos do Senhor. Eu não tenho caixinhas. O que eu faço para Deus, seja no ministério, na vida, é consequência da minha relação que eu tenho com Ele. Eu estou inteiro nele. Quem vive assim, irmãos, que deixa o Espírito Santo operar, tratar, e em resposta a isso, busca viver uma vida integrada com Deus, esse vai ver a Deus sempre, irmão. Esse, Fernando, nunca mais vai sair de uma igreja e falar assim, o culto foi xoxo. O culto está murcho. Deus não falou. Não, irmão. Aquele que tem esse princípio de pureza vê Deus em tudo. E aí, irmãos, para finalizar, um testemunho. Quando eu era bebezão na fé, tinha ali 1 ano de igreja. E quando a gente é bebezão na fé, Deus dá umas bencinhas para nós ficar alegre. Deus faz uns milagrinhos assim, sabe? Vai fazendo uns negocinhos. Quer saber que negócio? Ai, Deus, dá uma vaga de carro lá no estacionamento do shopping. Deus dá. Ai, Deus, eu preciso dessa ligação desse emprego, o telefone toca. Quando você é bebezinho na fé, essas coisas tudo acontecem. Depois você vai crescendo, Deus vai, não, irmão, vai viver a vida. Tem mais gente bebê para me cuidar. Mas quando a gente é bebezinho, a gente vai ter essas experiências, essas oraçãozinhas assim, ai, Deus, faz isso. Ai, Deus, faz aqui, a minha esposa olha para mim, não sei o que, aquelas bobeirinhas. Aí eu era bebezinho assim, fui pro culto. O culto foi murcho, Lisete. Louvor não tocou as músicas que eu gosto, as de fogo, que eu tenho que sentir o arrepio, não tocou. O pastor pregou, não gostei, não vi Deus. Mas falei, Deus, eu quero ver o Senhor. Aí fomos pro lanche, com a rapaziada, gente simples na época, esses cachorro quente de carrinho assim, sabe? Sentamos na calçada, numa esquina, e começamos a falar de Jesus. Sabe como acabou a noite, irmãos? Todo mundo de mão dada na rua, na calçada, clamando a presença de Deus, cantando louvores a Deus, cânticos espirituais, salmos, hinos, palavra de Deus e orações. Eu vi Deus ali naquele lanche, irmão. Lá no lanche, chama João, carrinho de lanche, está até hoje, às vezes quando eu vou lá, que eu estou em Limeira. Lá no João, na calçada do João, nós estávamos ali 9 rapazes, demos as mãos, sentados naqueles banquinhos de lanche, vamos orar aqui e invocar a presença de Deus. E começamos a falar das maravilhas de Deus. Aonde está Deus? No sorriso do Luiz Felipe no hospital. Aonde está Deus? No carrinho do lanche do João. Aonde está Deus encarnado, crucificado e ressurreto por amor a cada um de nós? Ele visitou o mundo, ele continua conosco, ele continua dizendo para mim e para você, paz seja convosco,
Paz seja convosco, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou presente, eu estou aqui, e para que vocês façam isso, lembre de mim, coma do pão, parta o pão, faça isso em memória de mim, beba do cálice em memória de mim, até o dia que eu volte, para que você entenda, tenha consciência, experimente de mim todos os dias, lembre do meu amor. E aí Jesus institui a ceia, para que nós possamos relembrar que Ele continua conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar e preparar também para comer do pão e beber do cálice. Curva a sua cabeça, se você puder. No momento seu e Deus, dá uma perguntada aí pro seu coração. Ô seu coração, ô seu moço, o senhor está tratável hoje? O senhor está contente só com a religiosidade ou o senhor quer me ver, quer ver Deus? Deixa Deus tratar o seu coração. Não tenha medo do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus visitar a sua vida, a sua história. Deixa Deus ministrar no seu coração. Graças a Deus, Ele não precisa de mim para ministrar no coração de ninguém. Ele é Deus Todo-Poderoso. É Ele que ministra, Ele que visita. Talvez você é bebezão, irmão, mas hoje você pode dar uma esticada de maturidade. Vendo Deus, não face a face, como um dia nós veremos através de Cristo, mas vendo Deus na história, vendo a manifestação de Deus no mundo. Um dia nós vamos pegar o trem das 7 e vamos ver Deus face a face, nas nuvens, como Ele prometeu a cada um de nós. Mas até aquele grande dia a gente vai vendo Deus na ceia, no culto, vai vendo Deus no relacionamento com os irmãos, vai vendo Deus no ambiente de trabalho. Vai vendo Deus na cultura, na literatura, no cinema. Deus diz para nós, eu ainda estou aqui. Eu continuo no meio de vós. Senhor, nessa noite eu oro, para que as nossas percepções sejam aguçadas. Que a gente consiga perceber que o Senhor está aqui no nosso meio agora. Trabalhando em nossos corações. Nós entendemos, ó Deus, que nós presbiterianos, somos de raízes mais racionais. E por ser assim, ó Deus, buscamos sempre uma lógica em tudo. E alguns despertam até um medo da presença do Espírito Santo, que é algo incontrolável. É algo que eu não consigo explicar. Mas eu oro, ó Deus, para que o Senhor, de forma suave, de forma gentil, de forma que o meu irmão, a minha irmã não se sinta agredido pela presença do Senhor, mas que de alguma forma ele perceba que o Senhor está aqui nesse lugar, e que uma das coisas mais lindas nesse mundo é poder ver o Senhor, experimentar o Senhor. E não deixa, ó Deus, a gente ser um bebê na fé e nunca ver o Senhor, nunca experimentar da beleza do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor se revele a cada um de nós. Isso é obra do Espírito Santo, não é a minha oração que faz isso, mas é o Senhor, a vontade do Senhor. E há uma palavra que diz, se a gente se achegar ao Senhor, o Senhor se achega a cada um de nós. Ah, Deus, se a oração sendo feita nessa noite com sinceridade, com desejo de conhecer o Senhor, de ver o Senhor, se achega a esse irmão. Que esse irmão comece a andar com o Senhor de fato, de verdade. Que não seja um religioso, mas que ele seja um discípulo, que tenha a noção, a consciência da presença do Senhor em todo o tempo. Traz para nós essa noite, ó Deus, o senso da Tua presença. E que a nossa vida, ó Deus, nunca mais seja a mesma. Que o nosso coração seja um coração limpo, puro, transformado em nome de Jesus. Faz essa obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.